Hoje nós estudaremos a porção Vaetze, e ele partiu, ou ele saiu, ou ele se retirou. Encontra-se em Gênesis 28, a partir do versículo 10 a Gênesis 32, versículo 2. Vamos orar? Eterno Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e adoramos o Teu nome, porque nós sabemos que somente em Ti há salvação para as nossas vidas. Nós confiamos em Ti plenamente, ó Pai, porque nós sabemos que não há outro Deus além de Ti. Por isso, Senhor, seja conosco. Venha nos ensinar a cada dia a conhecer os Teus mandamentos, a praticá-los, ó Pai, para que não venhamos a errar diante de Ti. Que venhamos, ó Deus, hoje a aprender a Tua palavra e a colocá-la em nosso coração. É o que nós Te pedimos, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Irmãos, a Parashá Vaetze, ela nos traz um ensino muito iminente e atual, mas de uma responsabilidade tamanha que muitas vezes nós não assimilamos. O Eterno é gracioso para com todos nós, e é por isso que nós permanecemos. Porque se o Eterno olhar para cada um dos nossos defeitos, o que seríamos de nós? Nós só estamos aqui hoje aprendendo Vaetze, porque o Eterno, na sua muita misericórdia, tem nos sustentado, tem nos dado vida e tem nos feito chegar até aqui. Toda esta obra, nesses dias tão difíceis, todo este momento que nós vivemos, nós só vivemos pelas maravilhas do Eterno. Nada do que foi feito até agora, nada tem glória humana, nada. Esta casa pertence ao Eterno, esta casa pertence unicamente ao Eterno, e nenhum homem aqui tirará a glória dele, porque somente Ele é Elohim. Amém? E Vaetze fala de uma necessidade que nós temos urgente para realizarmos. Urgente. Eu e você, como corpo, nós temos que realizar e nós temos que observar o que se diz na Parashá Vaetze. Há uma necessidade prévia, aquela que antecede, há uma necessidade prévia de uma purificação minha e sua antes de ser estabelecido um altar. Amém? Há uma necessidade prévia minha e sua. Obrigado, pastor, pela sua presença, viu? O Eterno te abençoe, viu, pastor Rocio? Amém. Há uma necessidade minha e sua de nos purificarmos para que seja estabelecida o altar. O altar é onde é colocado o sacrifício. O altar onde é queimado o erguido. Então há uma necessidade que o altar seja purificado para que o erguido possa ser oferecido. Para que o erguido possa subir como incenso agradável a Elohim. E a Parashá Vaetze fala isso. Mas antes de conhecermos e de sabermos dessa necessidade, é importante e se torna necessário sabermos quem somos. Nós somos peregrinos nesta terra. Essa terra não nos pertence. Essa terra pertence a Elohim. Nós somos peregrinos. O que é ser peregrino? É aquele que passa por essa terra. É aquele que passa por essa terra. Então, nós temos que saber que somos peregrinos nessa terra, de modo que ou vivemos segundo os padrões da terra que nos são propostos, ou vivemos conhecendo e executando a vontade soberana de Adonai. Qual é a sua escolha? Qual é a minha e a sua escolha? De vivermos segundo os padrões dessa terra, ou vivermos conhecendo e praticando a vontade soberana de Elohim mostrada na Torá. Esse é o primeiro ponto que nós devemos conhecer e que nós devemos decidir. Assim está escrito em Deuteronômio 29, 18. Você pode ir lá comigo. Deuteronômio 29, 18.
diz assim: vós mesmos sabeis, como habitantes da terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Vós vistes entre elas as suas abominações, e os seus ídolos de madeira e de pedra, de prata e de ouro, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família nem tribo. João 29:18, o que eu falei? Deuteronômio 29:18. Eu falei o que, irmãos? Amém, Baruch Hashem, me perdoem. Deuteronômio 29:18. É 16? Então eu que escrevi errado aqui, irmãos. Só comecei no 16, né? Tá bom. Vós mesmos sabeis, como habitantes na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Vós vistes entre elas as suas abominações e os seus ídolos de madeira e de pedra, de prata e de ouro, que entre vós não exista homem nem mulher, nem família nem tribo, cujo coração hoje se desvie do eterno nosso Elohim, e vai servir aos deuses dessas nações. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Esta é a mensagem para mim e para você. Esta é a mensagem de Vaetze. Vaetze, meus irmãos, se inicia com Jacó tendo que partir de Labão, tendo que sair da terra de Padã Arã. Inicia-se ali, Vaetze. Por isso que ela recebe o nome de "e partiu", e ele saiu. Por que ele saiu? Porque ele tinha que largar aquela situação. Padã Arã era uma terra idólatra. Era uma terra que não cultuava apenas um só Elohim. Tanto é que Labão, nós vamos ver isso, possuía deuses, possuía terafins com eles. Então Jacó, a primeira atitude de Jacó foi qual? De sair, de partir e deixar aquela situação que Jacó sabia muito bem que desagradava a Elohim. Mas enquanto Jacó esteve ali em Padã Arã, ele foi altamente abençoado. Porque onde você estiver, se você estiver com unidade com Elohim, você vai ser abençoado. Mas depende da sua unidade com Elohim. E então, nós podemos encampar que a terra, ela vive segundo as suas abominações. E Jacó conhecia muito bem essas abominações. Mas precisava ser regrado, firme e disciplinador. Jacó precisava ser regrado, firme e disciplinador. Ora, é muito duro. Talvez você imagine assim: ora, Roberto só vem com palavras duras. A palavra primeiro não é minha, a palavra é do Eterno. E Jacó precisava ser firme e disciplinador. Mas disciplinador com quê? Com quê? A primeira investida disciplinadora de Jacó era com a mulher que ele mais amava. Era com Raquel, a mulher que ele mais amava. Raquel era da terra de Padã Arã. Raquel tinha as práticas de Padã Arã. E como mulher de Jacó, algumas dessas práticas tinham que ser desarraigadas. Tinham que ser colocadas de lado, para que ela pudesse ser uma matriarca tratada na presença de Elohim. Como eu e você temos que fazer, irmãos. Como eu e você temos que fazer. E Jacó viu isso. Viu a necessidade de ser disciplinador ali com aquela que ele mais amava, que era Raquel. Lá em Gênesis 30, na nossa porção, Gênesis 30, versículo 1, diz assim. Estou em Deuteronômio aqui, peraí. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó,
Teve o que, irmãos? Teve o que? Isso procede do Eterno? Teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos ou eu morro. Dá-me filhos, Jacó, ou eu morro. E Jacó foi altamente disciplinador com ela. Olha a resposta de Jacó. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Elohim que te pediu o fruto do teu ventre? Acaso sou eu Deus para te fazer gerar? Ele precisava ser duro e disciplinador. Ele não poderia ser conivente com essa situação, porque ele tinha que ensinar. E muitas vezes, para você ensinar, você tem que ser duro. Você tem que ser duro. Outra situação que ele teve que desarraigar de Raquel, aí está lá no capítulo 31, versículo 19, diz assim: tendo Labão, quando Jacó foge de Labão, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou. Isso procede do Eterno? Furtou os ídolos, os terafins de Labão. Terafins, irmãos, terafim significa imagens sexuais, imagens em forma humana. Não era necessariamente um ídolo, mas aqui eles eram usados para propósitos idólatras. Em geral, os terafins eram utilizados como instrumento de meditação para obtenção de mensagens ocultas. De mensagens ocultas. Oráculos. Oráculos. Só que não de Elohim. Porque não era uma prática que Elohim permitia. Então no capítulo 19, versículo 19, 30, 19, ela diz: furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Esses ídolos do lar é a mesma coisa que em hebraico terafins. Outra situação que Jacó precisava de intervir. Havia em seu meio ídolos que ele não sabia. Mas quando ele tomou consciência do que havia no seu meio, ele teve que intervir. Muitas vezes você e eu não temos conhecimento de todas as coisas. Não temos. Muitas vezes você faz uma coisa que eu não sei o que você está fazendo. Muitas vezes. Nem a mulher do seu regaço, a pastora lembrou bem, faz alguma coisa e o seu marido sabe. Mas quando há conhecimento, mas quando o entendimento chega para você, uma atitude você tem que tomar. Uma atitude você tem que tomar. E essa atitude que Jacó tinha que tomar ali. Ou você aceita aquela situação, ou você interfere duramente para impedi-la. A posição de Jacó ali era a mesma de Davi, descrita no Salmo 101. Vamos ver lá, Salmo 101, versículo 7. 101, versículo 7. Diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. É a mesma atitude. Jacó ali tem o mesmo tratamento. Aquele que carrega engano não ficará dentro da minha casa. Mas era a mulher mais amada. E aí? E aí, meu irmão? E aí, José? Era a mulher mais amada e era a matriarca. Nós não estamos aqui questionando a posição de Raquel. Raquel foi uma mulher altamente abençoada por Elohim, foi uma matriarca altamente abençoada.
Muitas mulheres queriam ser como Raquel. Mas nós estamos aqui falando que eu e você temos que ser corrigidos. Porque ela era humana. E ela vinha de um lugar... em que a prática era outra. Então ela tinha que ser corrigida. Lá no capítulo 31 ainda de Gênesis, nós podemos perceber que depois disso, quando Jacó foge, e ela carregando os serafins, Labão vai atrás deles. Em busca de que Labão vai atrás? Em busca dos ídolos. Ó, esse negócio aqui tem que melhorar, pastora. Vai rasgar o talite todinho. Tá bom, essa semana eu vou dar um jeito. Eu esqueci até o que eu estava falando. Ele foi atrás de quê? Dos ídolos. Dos ídolos. E chegou perante Jacó e disse: por que você está carregando meus ídolos? Por que carregas? Por que furtaste os meus ídolos? A atitude de Jacó foi essa. Versículo 32. Diz assim: com quem achares os teus deuses, este não viva. Olha a palavra de Jacó. Ele não sabia que esses ídolos Raquel tinha furtado. Mas ele foi duro. Ele foi incisivo. Porque aquele que tivesse pego os ídolos não viveria na sua presença. E ele disse: com quem achares os teus deuses, este não viva. Diante de nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Olha a situação, irmãos. Olha a situação. Raquel se assentou sobre os terafins e não permitiu que Labão achasse os terafins. Labão voltou sem os seus terafins. Os terafins permaneceu com quem, irmãos? Com Raquel. Os seus terafins permaneceu no seio do povo de Jacó, partindo da sua própria casa. Da sua própria casa. Não era possível, se Jacó quisesse levantar um altar a Adonai, não era possível que ele fosse permissivo nessa situação. Ele tinha que escolher entre ser permissivo com a sua mulher amada ou levantar um altar a Elohims. A situação é dura para nós. É dura para nós. Você não acha que eu tenho aqui o prazer de vir trazer essa dureza para nós? Eu não tenho. Mas infelizmente ainda há terafins em nosso meio. Ainda há terafins em nosso meio. Então disse Jacó lá no capítulo 35, versículo 1. Já estou passando pela porção, tá, Léo? Você me perdoa, mas você me autoriza, né? Entrar na outra porção que Léo vai nos ensinar à tarde. Diz assim, versículo 1. Então disse Elohim a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar. A quem? Ao Elohim que te apareceu quando fugias de Esaú teu irmão. Então a ordem para Jacó era: levante um altar ao meu nome, Jacó. Levante um altar ao meu nome, como seus pais fizeram na terra que eu te dei, na terra que eu hei de te dar. Meus irmãos, versículo 1, o Eterno manda Jacó levantar o altar. Versículo 2, leia comigo para você ver. O Eterno em nenhum momento disse para Jacó, em nenhum momento, pelo menos não está aqui, disse para Jacó assim: tire os ídolos. Não. Jacó se antecipou, porque ele já sabia que não há como misturar o santo com o profano. Jacó se antecipa e diz assim: então disse Jacó à sua família:
e a todos os que estavam com ele. Primeiro a família e depois a todos que estavam com ele. Primeiro os de casa, Léo. E depois todo o povo. Primeiro eu e depois vocês. Primeiro vocês e depois seus filhos. E diz assim, já pulou aqui o vento aqui, peraí. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E mudai as vossas vestes. Irmãos, Jacó já sabia. Jacó, segundo Joséfos, segundo os escritos de Joséfos, Jacó tinha descoberto que Raquel tinha os terafins de Labão, que até então estava oculto aos olhos dele. Quando Jacó descobriu, a primeira atitude de Jacó foi: jogue fora essas porcarias, jogue fora esse engano e essa mentira, jogue fora. Zacarias 3, depois nós vamos ler, Zacarias 3. Jogue fora essas imundícias, porque só traz engano e mentira. Segundo os exegetas, Jacó inicia aqui, neste capítulo 35, que até então Jacó estava morando em Padã Arã. Depois que ele fugiu da presença de Labão, olha só, quem comandava, como é que eu posso dizer, a tribo? Não. Quem comandava o povo ali em Padã Arã? Labão. Quem comandava o povo ali era Labão. Então ele estava sob a autoridade, como pastor? Todo o clã, é melhor essa palavra. Todo o clã ali era governado por Labão. Jacó estava sob a autoridade de quem, irmãos? Labão. Ele teria voz ativa no meio de uma autoridade idólatra? Não. Então, qual era a atitude de Labão? De Jacó, era sair do meio de Labão e estabelecer a sua própria família. Tanto é que ele chega para Labão e fala: quando poderei eu governar a minha casa? Né? Então a primeira atitude dele foi sair. Quando ele já estava com seu clã, né, com seus, ele pôde exercer a autoridade de chefe, a autoridade de patriarca. Então a primeira coisa que ele falou, que ele fez ali, foi iniciar a família, a adoração a Adonai. Ordenar, iniciar a família dele, o povo dele, a adoração a um só Elohim. A um só Elohim. Os exegetas, quer cristão, quer judeus, falam a mesma linguagem. Se você quer iniciar a sua família, a adoração a um só Elohim, é este o momento, irmãos. Retire do meio de vós toda a idolatria e todos os terafins. É o primeiro passo a ser estabelecido. É o primeiro passo. Por isso, antes de construir o altar, Jacó precisava tirar do seu meio a idolatria que Raquel e aquele povo carregavam. Amém? Aí se cumpre uma palavra do profeta Ezequiel, no capítulo 44, 23, que diz assim: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. A atitude de Jacó estava em sintonia com a Torá? A atitude de Jacó estava em sintonia com a Torá? Não tenho receio, sim. Mas a Torá ainda não tinha sido promulgada. Mas Jacó sabia qual era a vontade soberana de Elohim. A Torá poderia não existir fisicamente, mas ela já existia espiritualmente. Amém. Para Abraão, para Isaac e para Jacó, a Torá já existia em seus corações.
A Torá já existia no altar que estava dentro deles. Mais adiante, irmãos, aquela palavra que Jacó falou para Labão foi cumprida. E Jacó perdeu a mulher que ele mais amava. Raquel morreu, dando à luz a um filho chamado Benjamim. Raquel morreu. Não conseguiu ver seus filhos dando frutos. Não conseguiu seus filhos sendo estabelecidos para uma geração vindoura. Não conseguiu. Raquel morreu, mas obedeceu. Amém, pastora. Raquel morreu, mas obedeceu. Entregou seus ídolos. Partiu, mas partiu sem ídolos. Porque ela entregou para ser destruída. Se você perecer, pereceu. Mas entregue os seus ídolos. Entregue os seus ídolos. Não haja ídolo dentro do seu coração. Não haja ídolo dentro do altar que o Eterno tem levantado interiormente na sua vida. Amém. A morte. Amém, Léo. Fala no microfone. Fala de novo. Não tem não. Ela estava morrendo. E no seu último suspiro, ela chamou o seu filho de Ben-Oni. Ben-Oni ou Ben-Oni. Que significa filho do meu sofrimento. Jacó imediatamente tira aquele nome e coloca outro e fala, chamou Jacó Ben-Yamim, filho da esperança e do encorajamento, porque ela já tinha se livrado dos seus ídolos. Amém, Léo, amém, foi o que você falou a semana passada. Cadê o microfone? Pera aí, que as pessoas... Cadê o... Eles param falar, ninguém está ouvindo o que você está falando. Não, você que vai falar. Amém. Não, isso que o Roberto está falando, pastora, é algo tão real para nós, porque nós já aprendemos que a prostituição, ela é um ato de idolatria. Ela não deixa de ser, porque você, quando se prostitui fisicamente, espiritualmente, nós já fomos há muito tempo. E há um ano o Eterno trabalha conosco o quê? Depois que ele pediu para que nós nos apresentássemos diante daquela mulher junto na Torá, ali ele estava fazendo o que Jacó fez primeiro, que foi limpar toda a idolatria existente, toda a prostituição existente. E agora ele nos exige a dedicação de um altar, Hanak, que deriva da palavra Hanukkah, que é o que Jacó faz tanto no início da Paraxá quanto na Paraxá que o Leomar vai fazer. É uma dedicação, aquela coluna que ele ergue, é uma dedicação a Adonai. É a construção de um altar para Adonai, que é o que ele complementa lá no capítulo 35 que você entrou. Isso é Hanukkah para nós, é vivo no meio de nós, entendeu? Amém. A conduta de Jacó, irmãos, foi mais uma conduta, foi uma conduta repressora? Foi, para tirar os ídolos. Mas foi uma conduta também... Não é isso que eu quero falar não, pastor. Eu estou tentando achar o termo aqui. Foi uma conduta de ensino. De ensino. Por quê? Porque ele estava ensinando o povo, exortando o povo, exortar, isso que eu queria falar. Estava exortando o povo ao arrependimento. Estava dizendo assim, arrependam-se dos seus pecados de idolatria. E vamos seguir a Adonai, o único Elohim, o Elohim Errar. Fora dele não há Elohims. Era isso que ele estava falando. E essa atitude de Jacó foi no afã de retirar do seu meio toda a malícia, todo o engano e toda a mentira do meio do arraial. Essa foi a mesma atitude tomada por Samuel. Vamos lá comigo em 1 Samuel 7. Vários homens de Elohim tiveram que tomar essa mesma atitude. Quem somos nós para não tomar? Se você se diz um homem de Elohim ou uma mulher de Elohim, é essa atitude que você tem que tomar. A não ser que você mesmo esteja se enganando. Queira se enganar. Mas é essa atitude que nós temos.
Samuel, o próprio título já diz, Samuel exorta ao arrependimento. No versículo 3 ele diz assim: e disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração retornardes ao Eterno, tirai dentre vós os deuses estranhos, os terafins, as astarotes, preparai o vosso coração e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Mas você quer ser livre dos inimigos. Você quer ser livre dos seus inimigos, mas não quer abrir mão dos seus terafins. Mas não quer abrir mão da sua idolatria de consulta. Mas você não quer abrir mão da idolatria que está dentro de você, do seu eu, da sua altivez, da denominação ao qual você serve, porque você serve a denominação. Você não serve a Elohim, você serve a uma denominação de homens. Você não quer abrir mão disso. As tradições, igual as tradições, mas você quer ser livre dos seus inimigos. Você quer ser livre dos seus inimigos, mas você não quer pagar o preço. Jacó, quando tomou conhecimento da existência dos serafins, não foi permissivo com a sua mulher amada. Grave essa palavra, irmãos. Permissivo. 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 Você vai sair daqui com essa palavra hoje no seu ouvido. Permissivo. Permissivo significa aquele que permite, aquele que tolera, aquele que aceita comportamentos reprováveis, aquele que aceita procedimentos reprováveis e quer viver no engano. Quer viver no engano. Ontem eu e Leomar fomos a uma situação de verdadeiro engano. Verdadeiro engano. Tá? Falava-se de paz quando não há paz. Isso já está profetizado pela palavra. Isso já está profetizado. Fala de paz quando não há paz. Estávamos ali com todas as religiões. Um ato ecumênico. Um ato político. Onde tinha islamismo, tinha judaísmo, onde tinha cristianismo, onde tinha catolicismo, onde tinha espiritismo, tinha tudo. Todos em busca de paz. Mas o pastor, eu gravei aquela palavra que o pastor falou, Léo. O pastor, ele falou bem assim, que a Teresa de Calcutá, o pastor falou isso. Ele usou a experiência, o exemplo da Teresa de Calcutá, da madre, né, Teresa de Calcutá. E perguntaram para ela bem assim: qual o problema deste mundo? Aí a Teresa de Calcutá respondeu bem assim: o problema deste mundo sou eu e você. São dois, eu e você. Está certa. O problema deste mundo somos nós. Nós queremos ter paz, mas nós não fazemos paz com Elohim. Nós pleiteamos a paz do mundo, mas não nós fazemos paz. Nós não levamos a paz. Por isso que é um ato religioso, é um ato político. Não sai daquilo ali. Não dá frutos. Não dá frutos. Você quer que a paz dê fruto? Seja um anunciador da paz. Você quer que a paz dê fruto? Faça como João Batista e Yeshua fizeram. Arrependam-se dos seus pecados, porque senão não entrarão no reino dos céus. Essa é a paz. Não vou lá dou como o mundo a dá, disse Yeshua. João 22. Jó 22. Fala. Que o Léo leu lá. Léo falou muito bem.
Em 5 minutos, Léo falou o que tinha que falar, deu o recado dele. Não há paz, irmãos. Não há paz por causa de mim e por causa de você. Eu tenho que concordar com a Madre Teresa de Calcutá nessa situação. Jacó, ele não foi permissivo. Logo ele tomou uma providência entre fazer separação entre o altar que ele iria erigir e a idolatria. Está escrito lá em 2 Coríntios. Você pode ir lá comigo. 2 Coríntios, na Bíblia de Radachá. 2 Coríntios 6. De 14 a 18. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Machia e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olha esse. Que consenso tem o templo de Elohim com os ídolos? Pois vós sois santuários do Elohim vivente, como Elohim disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. É esse o seu e o meu chamado, irmãos, para sermos povo de Adonai. Mas que consenso há entre o templo de Elohim e os ídolos? Eu vou te trazer aqui uma situação, um exemplo claro do que é ser permissivo. Vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 2. Esse exemplo é ótimo, né, pastor? 1 Samuel 2, versículo 12. Vamos entender aqui a questão dos filhos de Eli, Rofni e Finés. Vamos entender em que primeiro os filhos de Rofni e Finés erraram. Os filhos de Eli, perdão, erraram. Vamos ver. Eram os filhos de Eli, versículo 12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Eterno, mas eram sacerdotes. Mas não conheciam o Eterno. Você pode dizer, meu irmão, que você pertence a Elohim, mas você pode não conhecer o Elohim que você pertence. E aí? Oi? Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era, olha o costume deles, presta atenção, era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozinhando a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira ou na panela, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Faziam assim a todo Israel que ia a Siló. Meus irmãos, olha o que diz a Torá. Vamos lá comigo. Levítico 7. Levítico 7, 29 a 34. Diz assim, o título já fala, a porção dos sacerdotes. Tinha uma porção destinada aos sacerdotes e outra porção que era destinada à queima para Elohim. A queima para Elohim. Vamos ver aqui. Diz aos filhos de Israel, quem oferecer ao Eterno o seu sacrifício pacífico, trará ao Eterno a oferta do seu sacrifício pacífico. Com suas próprias mãos, trarás as ofertas queimadas ao Eterno. O peito, com a gordura, trará para movê-lo por oferta movida perante o Eterno. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito, a carne, o peito será de Arão e seus filhos. Então, a quem pertencia a gordura? Ao Eterno. A gordura pertencia ao Eterno,
ao Eterno. Por quê? Porque se queimava diante do altar e subia como cheiro agradável ao Eterno. O peito, a carne, seria do sacerdote. 25. Ah, meu Deus, onde que eu estava? Eu saí, Léo. Lê para mim. Qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Eterno, oferta queimada, será extirpado do seu peito. Pois é. Qualquer que comer da gordura será extirpado do meio do seu povo. O que Ofni e Finéias fizeram? O que eles faziam? Eles iam lá, o sacerdote, né, queimando, cozinhando a carne para oferecer de incenso. Eles iam lá com um garfo de tridente, pegavam aquela carne antes de cozinhar e tomavam para eles. O que eles estavam fazendo? Eles estavam retirando antes a sua porção. Antes, tirando ali o sacrifício pertencente a Elohim. O que a Torá fala? Que deve ser extirpado. Vamos voltar lá em Samuel. Gravem isso, deveria ser extirpado. Era muito grande, versículo 17, o pecado desses moços perante o Eterno, pois desprezavam as ofertas, o sacrifício, eles desprezavam os sacrifícios. Eles se colocavam, como é que é o nome que fala? Eles se antecipavam ao sacrifício. Antepor. Eles se colocavam numa situação de antepor ao sacrifício. Antepor significa colocar-se antes. Instigar a prevaricação. O que é prevaricação? Ato de quem, por interesse ou má fé, por interesse, vou falar bem devagar, ou má fé, procede contrariamente aos deveres do seu ofício, que era sacerdotal. É a prevaricação. A afirmação que perverte a verdade ou dela se desvia. Lá no capítulo 16 ele fala assim: o homem respondia, deixa queimar primeiro. Deixa queimar primeiro a gordura e depois tome o que você quer tomar. Sabe o que Ofni e Finéias fizeram? Falaram bem assim: não, hás de dá-la agora, senão tomaremos a força. Tomar a força o sacrifício que pertencia a Adonai. Era isso que Ofni e Finéias fizeram. Amém, Léo. Impedir que o meu sacrifício chegue à presença de Adonai. Chegue à presença de Adonai. Ao sumo sacerdote Josué. E o Senhor disse a Satanás: o Eterno te repreende, ó Satanás. O Eterno que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse que são tirados do fogo? Olha, agora por que Satanás estava fazendo isso? Ele estava lá. Olha, Josué vestido de trajes sujos estava diante do anjo. Então falando esse, ordenou que estava diante dele: tirai a terra desses trajes sujos. E a Josué veio bem que faz de ti a tua iniquidade, e te vestirei em trajes finos. Então eu disse: põe limpo sobre a cabeça, puseram as coisas sobre a cabeça do banho limpo, vestiram, enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor levantou Josué dizendo: assim diz o Eterno, o Senhor do deserto, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, te darei lugar entre os que estão ali. E agora vem o Mashiach, no versículo 8. Ouve, Josué, tu, sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, os quais são simbolizados das coisas idólatras. Eu farei vir os meus servos
servo o renovo. Amém. Satanás pediu lugar, sempre quis o lugar do Machia, mas o lugar do Machia é do Machia. Ele é o Salvador. E os sumos sacerdotes de Israel estavam com roupas sujas, e por isso que não pode, porque Satanás acusa. E é por isso que eu queria ler Zacarias 3 para você. Amém, Léo. Tomar à força o que deveria ser sacrificado tem um significado, irmãos, de você retirar a possibilidade do homem oferecer um sacrifício vivo a Adonai. O que Ofni e Finéias fizeram era impossibilitar que aquela ação, aquele erguido, aquela oferta fosse chegada até Elohim. Grande era o pecado deles. E sabe o que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? O que a Torá mandou fazer? Nós lemos agora: extirpar do vosso meio. O que ele fez, irmãos? Ele chegou para os seus filhos e falou assim: filhos, não é bom esse procedimento de vocês. Pecando o homem contra Elohim, Elohim o julgará. Pecando o homem contra o homem, Elohim o julgará. Mas pecando o homem contra Elohim, quem intercederá por ele? Ele extirpou? Versículo 22. O pastor está falando que ele tinha conhecimento. Sim, ele tinha. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel. E como tinham relações, além desse pecado do sacrifício aqui, Ofni e Finéias tinha relações com as mulheres à porta da tenda da congregação. É prevaricar. É mudar a verdade do seu ofício, da sua função. Aí o versículo 23. Por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Todo o povo já reclamava. Nenhum do povo aceitava aquela situação. Tão grande que era a afronta a Elohim pelo sacerdote Ofni e Finéias. Ora, irmãos, a atitude de Eli tinha que ser uma. Ele foi permissivo com essa situação dos filhos dele. Quantos de nós somos permissivos com os nossos filhos? Quantos de nós somos permissivos com os nossos próprios pecados? Nós justificamos o nosso pecado. Essa é a verdade. Ou você tira a iniquidade dos seus atos, ou você é banido da casa de Israel. Oi, Jorge. Não importa. Ainda na velhice produzirão frutos, a palavra diz. Não importa a sua idade. Yeshua, quando tinha 12 anos, ia nas sinagogas ensinar ao povo dele ao arrependimento de pecados. Ele tinha 90, não era tão velho assim, não? Isso. Dona Esther tem 90 e quanto, Carmen? 92. Ela ainda pode chegar para Carmen com a autoridade matriarca que ela tem e falar: você está em pecado, minha filha. Ela pode muito bem. E gerar frutos. Mas o que é interessante é que, primeiro, há um ato de misericórdia. A oportunidade, para mim e para você, de retirarmos a iniquidade do nosso meio. Ezequiel 3. Por isso que eu ia ler depois, mas ele se adiantou, ele leu. Entendeu? Por isso, há a oportunidade. Só um minutinho, Alexandre. Há a oportunidade. Zacarias. Há a oportunidade de, primeiro, procedermos em um ato de misericórdia. Qual é? Retire o pecado, a iniquidade que há no seu ato.
Depois há um juízo estabelecido: tirar esse iníquo do meio de vós. Primeiro é dada a oportunidade de arrependimento, depois é trago o juízo de Adonai. Aí a palavra diz bem assim, está escrito lá em 1 Coríntios 5, não precisa lá não, eu leio para vocês. Que me importa julgar os que estão lá fora, que pertencem ao Egito? Que me importa julgar os que pertencem ao Egito? Não julgais vós mesmos os que estão de dentro? Mas Elohim julga os que estão lá fora. Tirai, pois, de dentro de vós este iníquo. Por que Paulo diz isso? Porque toda oportunidade foi dada ao homem por Yeshua HaMashiach, para se arrepender dos seus pecados. Agora ninguém gosta de ouvir sobre arrependimento de pecado. Ninguém gosta. Eu sei porque já falaram isso na minha cara. Né, pastor? Na nossa, né? Na nossa frente. Ninguém gosta de ouvir sobre arrependimento de pecado. Mas a pregação de João Batista e a pregação de Yeshua, vamos lá para a gente ver. Vamos lá para a gente ver. A pregação de João, Mateus 3. Isso. Doutrina básica. Não precisa nem estar aqui falando sobre isso. Mas eu vou falar assim mesmo, pastor. Mateus 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, 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 pois está próximo o reino dos céus. Aí ele vem: este é aquele em que o profeta Isaías falou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. O que ele estava falando sobre arrependimento era isso: endireitai o seu caminho. Era isso. E Yeshua lá em Mateus 4, mais aí à frente um pouquinho, Mateus 4:17, diz assim: desde então começou Yeshua a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Elohim. Dá continuidade. É uma ascensão em paz. É uma ascensão em paz. Uma morte tranquila. Ambos quem? Ah, sim. Sim. Tranquilo em termos, né? Assim, tranquilo em termos. Não é tranquilo. Ah, tá. Entendi. A mesma morte que eles tiveram. Mas a palavra não diz que é preciosa aos olhos do Eterno a morte dos seus santos? É preciosa ao Eterno. Se perecer, pereci, gente. Nós sabemos disso, mas nós não queremos perecer. Praticando o que é reto. A Haftará vai etser. Está lá em Oséias. Eu já estou terminando, irmãos. Oséias 4. Oséias 4. Oséias 14. 14:1 diz assim: volta, ó Israel, para o Eterno teu Elohim, pelos teus pecados tem caído. Foi o que a Teresa de Calcutá falou, que o problema nosso é eu e você, são os nossos pecados. Pelos teus pecados a humanidade perece. A palavra diz: por falta de conhecimento meu povo perece. É isso, por falta de conhecimento da Torá, que é simples de ser cumprida, basta querermos. Pelos teus pecados tem caído, tomai convosco palavras e retornai para o Eterno. Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Os sacrifícios dos nossos lábios. Conclama o arrependimento. No versículo 9 diz assim:
Olha o que o versículo 9 diz para mim e para você, irmãos. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Você é sábio? Você é sábio para entender essas coisas? Quem é sábio para entender essas coisas? E prudente para as conhecê-las? Os caminhos do Eterno são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. E aí, a nossa paraxá ela é concluída com o Salmo 32. O Salmo de Davi. Davi está em linha com essa palavra. Davi diz assim no Salmo 32: em marcha aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Em marcha o homem a quem o Eterno não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, só um minutinho, enquanto me calei, enquanto fui permissivo com os meus pecados, os meus ossos envelheceram e o meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Abri a minha boca e confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo, há tempo que o Eterno nos abençoe. A eles não chegarão. Amém. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Que este seja o ensino para mim e para você, irmãos. Que saiamos daqui hoje, retirando, banindo de nosso meio toda a idolatria, tudo que é ter afim para mim e para você, para que possamos em Hanukkah levantar o altar do sacrifício puro, santo e agradável a Elohim, que somos nós mesmos. Amém? O Eterno nos abençoe.